Oi pessoal, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 26 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, tenho 43 anos, millennial quase X. E esse é o Papo de Gerações. Muito obrigada a todas vocês que estão conosco mais uma vez. Esse é o nosso Menina, esse é o sexto episódio. sexto episódio. Nossa, não parece. Não pra mim. parece. Eu Não. acho que pra mim parecia que é o quinto, mas eu acho que é porque a gente gravou o quinto bem cedinho. É, pode ser. Enfim. Fê, posso puxar o tema já? Sem muitas Pode, delongas? conte do que falaremos hoje. A gente colocou uma enquete, né? Elaborada pela Fê. Palmas para a Fê. Essa enquete foi uma enquete onde tinham vários temas. E o tema que a Fê queria era produtividade, mas foi cancelado pelas Nossa, amigas. As minhas amigas falaram que eu sou uma chata, gente. Mas um tema bem legal também que tinha, e que eu acho que de certa forma tudo leva um pouco para esse tema às vezes, é o medo de envelhecer ou o alívio de não ter 20 para sempre. Nossa, que tema para mim. Pra mim, muito mais do que pra você. É verdade, né? Porque você tá numa fase mais madura. É óbvio, né? Eu já tô mais adiantada. Cara, eu acho que esse tema ele abrange muitas coisas, porque eu acho que quando a gente pensa em envelhecer, você pode olhar por tantas questões e conflitos, desde a imagem corporal até a parte realmente de produção, assim, de você ser capaz de entregar e viver tudo o que você queria até você envelhecer, ou sei lá, o simples fato da gente ter medo de ficar obsoleto, né? E de repente a sociedade falar, nossa, você não serve mais. Então, eu acho esse tema ele é muito versátil. Posso fazer a minha grande revelação que eu já fiz pra você? O que me pega esse tema? Que ela mandava cartas pros amigos. Claro que não. Não. É que eu tenho medo de envelhecer porque eu tenho medo de morrer. Eu morro de medo de morrer, gente. Nossa, sim. E é interessantíssimo como a morte ela é muito diferente para a comunidade ocidental e para oriental. Tem muitas civilizações orientais. Eu não sei se civilizações é o termo correto, mas enfim. Os orientais têm muito mais essa coisa da morte ser celebrada, porque a morte ela é como se fosse um marco de dizer assim, aquela pessoa viveu e construiu o que construiu e a vida dela foi relevante nesse período que ela viveu. Não é nem só no Oriente, isso acontece aqui também. Acho que são os astecas, porque no México tem até o Dia de los Muertos. É um dia feliz. É verdade. E é muito bonito. O filme da Disney que a gente gosta. Um dos melhores filmes, por sinal. Mas eu sigo com medo de morrer, tá? Eu acho que eu deixei a minha taça de água longe. E eu vou pegar, gente. Sério, não fico sem água. Mas, assim, eu tava parando pra pensar que, no meu caso, o que mais me pega em relação a morrer é a sensação. Eu não tenho medo tanto assim da morte, assim. Eu acho que eu tenho um pouco no sentido de como eu vou morrer, então, tipo, o drama de pensar na situação, tipo, sei lá, principalmente se for caindo afogada ou sem ar, eu acho que são as coisas que mais me dariam medo. Mas, assim, no meu caso, eu tenho medo de chegar perto da morte e falar assim, nossa, não fiz as coisas que eu sonhava em fazer. Eu tenho medo da morte ser para mim meio um fatídico momento, porque eu acho que dependendo da forma como você morre, você vai entender que você está partindo. Se você ficar muito doente, ou se você for uma pessoa muito mais velha. Aí eu tenho medo de olhar para trás e falar, caraca, não entreguei, não cumpri com a minha missão, não estou com a sensação de ter feito o melhor que eu pude, não estou com a sensação de ter vivido o que eu realmente queria ter vivido. Eu acho que se eu me pegasse vivendo isso, eu ficaria bem traumatizada. Não sei. Eu tenho medo. Medo pelo medo, assim, não gosto nem de pensar, não gosto.
Não gosto. Não, Sabe não, uma coisa que eu tô com não tem medo? maturidade. Gente, eu tô com toque. Eu apertei play nesse episódio. Ai, meu Deus. Gente, sério, eu tô fazendo isso tudo ao vivo. Depois se precisar, eu corto. Não, depois- sem edições, tá sem tudo edi- bem. Gente, eu tô aérea essa semana. Desculpa. Agora já é o papo da nossa casa, assim. Então tá tudo Não, bem. é verdade, eu tô em casa. Mas eu entendo muito isso que você trouxe, Fê. É, e eu acho que também você tem muita vontade de viver. E eu acho Tenho. que por isso que dá É porque eu medo de acho muito morrer. legal. Viver. Eu acho muito legal. E eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, que eu quero ver, que eu quero conhecer, que eu quero. Então eu não gosto nem de pensar. Não gosto de pensar. Não lido bem com a morte. Mas eu sei que não é o tema do nosso episódio. É que quando a gente colocou essa opção na enquete, automaticamente me remeteu a isso e eu comecei meio que a bloquear. Eu não queria falar disso. Mas não é. Mas eu acho que pra- tem relação, pra sabia? Ai, será? Porque eu penso assim, quando você. O envelhecer, né? Quando a gente pensa que a figura velha, né? Que aí isso tem a ver com o episódio desse medo de envelhecer. A figura velha, ela é muito cancelada pela sociedade. Eu acho que é justamente porque Aí o sim, idoso. pela nossa sociedade. porque Exato. Na Oriente, cultura eles são oriental, eles mais- são muito respeitados, né? Muito. Quando os idosos são cancelados pela sociedade, eu acho que isso vem muito do lugar de toda vez que você olha para uma pessoa mais velha, te remete às coisas que você um dia vai viver que não são confortáveis, do tipo, em algum, né, obviamente, a depender do idoso, mas problemas nos joelhos, ou então a aparência sem aquela saudabilidade, que na verdade, mentira, né? Tem um idoso, pode não estar com uma aparência rechonchuda, mas isso não significa que ele não é saudável. Então, eu acho que o idoso, ele remete muito à aproximação da morte e à aproximação do fim das coisas. E por isso que ele é tão negligenciado. E aí eu acho que, e cada vez mais caminhando para o tema, a minha geração Z, tipo, chegou nesse ponto da gente nem fala, a gente nem dá tempo de envelhecer, a gente fala de botox preventivo. Quer dizer, você não dá nem tempo de você ser velho, você já evita que a velhice chega antes de tudo. Você nem dá tempo das primeiras rugas chegarem, porque o skincare é um negócio que uma menina de hoje, de 12 anos, já faz. Acho que até com menos, né? Porque eu Menos. vejo assim, até com menos, assim. Eu vejo entre as minhas clientes, assim, eu breco. Eu breco, porque senão eu já tava fazendo sobrancelha de menina de 11 anos. Nossa. Né? E eu falo, não tem necessidade, tal, e tento até ressignificar isso para a própria criança. Sim. Porque às vezes a mãe traz e fala para mim assim, Fê, eu não tô sabendo lidar. É sua, toma. Nossa. Eu acho que isso é Porque tem essa cobrança social, né? E, tipo, Muito. às vezes se a gente não faz nada aqui, a amiguinha no banheiro do colégio vai fazer alguma coisa ali, né? Nossa, isso é uma pena, porque eu não sei, assim, eu não sou uma pessoa que tive avó perto na maior parte da minha vida. Meus avós são de Minas Gerais e eu moro em São Paulo. E eles são de Minas, mas longe mesmo, é lá no Minas da Minas, entendeu? E não tem fácil acesso, né? E é uma estrada muito perigosa também. Então, todas as vezes que eu me aproximo... No início, quando eu era mais nova, eu achava estranha a figura idosa. Porque eu não tinha contato constante com a minha avó, então eu não sabia o que era ficar olhando por um idoso por muito tempo. Eu só cruzava com os idosos, ou tipo, os idosos da minha escola, mas eu não tinha aquela coisa, gente, de ver a minha avó cozinhando e ficar observando as ruguinhas dela. E depois eu fui ficando mais velha e fui tendo mais contato e fui, inclusive, tendo carência de vô e avó. E aí, tipo, eu acho tão bonitinhas as ruguinhas da minha avó, sabe? Tipo, eu acho tão fofinho assim, tipo, parecem pequenos caminhos na pele dela, sabe? E aí, eu acho bonito senhoras grisalhas. Então, por exemplo, eu falo isso pra Fê, que eu acho que se eu não começar a grisalhar cedo, né? Mas existe uma alta chance de eu assumir o grisalho. Eu acho que eu sou uma senhora que vai assumir, porque eu acho essas marcas que são tidas muitas vezes pela sociedade como ruins, são muito bonitas se a gente for parar para pensar que elas contam a história de um caminho que foi percorrido, porque você só vai ter rugas, você só vai ter esses sinais
se você tiver vivido, porque se você morrer antes disso, você realmente é o caminho que você vai ter de não desenvolver. Ou você daquelas comunidades isoladas no mundo, não sei se você já viu, que chegam aos 50, 60 anos com a pele perfeita. Bizarro. Mas eu ia agora fazer um paralelo com isso, porque eu entendo, acho que eu estou entendendo um pouquinho do porquê que esse tema me assusta. Justamente porque o meu conceito de velhice, né, ele vem disso, assim, do cabelo branquinho. Eu tive muito contato com os meus avós, hoje eu já não os tenho mais, nem por parte de mãe, nem por parte de pai, mas convivi muito com eles, né? Inclusive, um dos meus maiores ensinamentos, assim, da vida foi da minha avó paterna, que eu acho que foi de criança. Eu devia ter uns 5, 6 anos mais ou menos, e ela me disse assim que eu nunca poderia sair de casa sem arrumar minha cama. Porque se eu saísse de casa sem arrumar a cama, o meu anjo da guarda ficaria dormindo e ele não ia me acompanhar durante o dia. Acredito que tenha sido uma lição só para eu aprender a arrumar a cama, mas aquilo deu tão certo, eu interiorizei tanto isso que eu não saio de casa sem arrumar a cama. Assim, eu posso ter que sair de casa às 3 da manhã. Eu vou arrumar minha cama. Eu nunca. E assim, uma única vez eu fui convencida porque era dia de trocar a roupa de cama, sabe? Ai, deixa que já vai trocar. Ai, aquele dia deu tudo errado no meu dia. E eu já fico sugestionada a achar que vai dar tudo errado justamente porque eu não arrumei a cama. Então, eu arrumo a cama para depois desarrumar para poder trocar o lençol, mas eu não deixo de arrumar a cama nunca. Mas o que acontece, né? Por exemplo, hoje que eu tenho cabelos brancos e não estou sabendo lidar com eles. Sim. Foi o mesmo conflito que eu vivi quando eu fiz 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, gente, foi assim um marco para mim, e não foi um marco bom não, tá? Falam assim, 40 anos é a melhor fase da mulher. Não foi a minha melhor fase. Por quê? Porque na minha cabeça, eu me lembro quando eu tinha a sua idade, eu olhava para as pessoas de cabelo branco e dizia, ai, que velhinha. Eu olhava para as pessoas de 40 anos, pensava, ai, que tiozinho, tem 40 anos. Nossa, e aí o que aconteceu? Eu cheguei aos 40 anos. Só que eu não me sinto nem velhinha, nem tiazinha. Nossa, sim. Porque, e quando a sua mente não é um reflexo do que o seu físico, em tese, na sua cabeça entrega, né? Por causa do fio branco. Porque o seu físico, eu não tô falando que você entrega Pelo um amor de físico, Deus, né? Não, Mas tô falando assim, apareceu um fio branco, meu primeiro fio branco. Então, será que eu estou entregando? Sendo que eu tenho amigos de 20 e poucos anos com fio branco. Então, eu já vi isso, né? Mas é que pra mim, dentro do meu conceito e do que eu vivi, eu me lembro na época de colégio, assim, que era meninona, assim, entre amigas, a gente falava, sabe, assim, uma pessoa de 40 anos pra gente era uma pessoa muito velha. Só que hoje eu não me sinto nem um pouco velha. Eu acho que muda, né? Porque pra mim uma pessoa de 40 anos não é muito velha. Eu acho que isso é interessante. Eu não vejo hoje uma pessoa de 40 e poucos anos como muito velha. Inclusive, acho que as pessoas estão chegando nos 30, 40, 50 cada vez com menos fisicamente estética de idosas e também muito mais conectadas. Eu não sei, acho que no meu tempo era tudo muito estranho. Você já viu aqueles memes que o povo mostra dos programas de auditório do Silvio Santos? Sim. Ele entrevistando as pessoas. Fala seu nome pra gente, quantos anos você tem? E aí é um tiozinho assim, eu tenho 19 anos. E você fala, meu Deus, como assim? A pessoa tinha 19 anos desse jeito, com essa aparência. Já acabada, às vezes. Então. Acabada, que horror, que estereótipo, desculpa. Mas eu acho que assim, tem essa questão de tipo. A diferença entre querer se cuidar e querer impedir o tempo, eu acho, Fê. Que é tipo assim, você não precisa querer assumir os seus grisalhos, você pode querer pintar o seu cabelo, mas você não vai impedir que o tempo passe. Mas é que eu acho que o grande conflito que eu vivo hoje é justamente esse, de não me sentir velha. E eu acho que isso é um excelente conflito, porque isso faz a gente pensar por que cargas d'água a gente usa o tempo tanto como medidor da vida, porque existe um checklist de fases, né? Até os meus 30 estarei assim, até os meus 20 assim. Quando você parar pra pensar, pô,
Eu achava, eu tô com 26, vou fazer 27. Gente, eu jurava que tá. Eu achava que eu estaria com o amor da minha vida, que eu estaria 100% já direcionada profissionalmente, que eu estaria já. Casada ou não? Não achava que estaria casada, mas eu achava que estaria com a pessoa com quem eu iria me casar. Tá. Tipo, aquele namorado que você fala, não, Sei. provavelmente eu vou casar É com ele. esse. Aham. Gente, não conheço, nem sei o que é homem mais. Mas assim, aí em relação a casa, achava que eu já estaria comprando um apartamento ou já, na verdade, eu nem achava que eu estaria comprando, já estava que eu estaria morando num apartamento, não sei. Tipo assim, tinha uma série de checklists que aí vão batendo na sua porta conforme você vai fazendo 30, 40 anos. E esses checklists que vão chegando e batendo na nossa porta são também uma forma de fazer a gente temer o tempo. Porque você fica assim, pô, tô chegando perto dos 30. Pensa, é como se você tivesse uma questão, uma prova do Enem, entendeu? Você tá no finalzinho da prova do Enem e enquanto você não acabar aquelas 90 questões do Enem, você não sai da sala. Aí você fica tipo assim, nossa, caraca, falta 3 anos pra eu fazer 30 anos, lascou. Então, eu tenho 3 anos e eu até brinco com os meus amigos, né? Eu tenho 3 amigos que... Não, na verdade, tenho 5 amigos que eu tenho combinado de que com 30 anos eu casarei com eles. Caso a gente não ache ninguém namorado, a gente vai fazer um casamento arranjado, entendeu? Porque chega nos 30, você fala assim... Você já começa a escutar, mas a fertilidade da mulher já muda. Ah, mas a libido da pessoa já muda. Mas, gente, é umas coisas que eu falo assim, é óbvio que eu vou ter medo de envelhecer. Se eu tenho que cumprir um checklist, o tempo tá acabando e parece que nunca chega, entendeu? Parece que nunca chega não, parece que chega amanhã, já chega agora. Eu tô assinando, sei lá, tô entrando em depressão, então, porque eu tô com 43, o que acontece com tudo isso? Com a libido, com o casamento, com o que acontece? Eu tô com 43. Mas faz falta pra você, Fê? Ai, Deus. Então, eu não paro pra pensar. Como eu não paro pra pensar, não faz falta, porque não é uma coisa que toma ali, sabe? Você não fica remoendo. Não fico. Então, não é uma coisa que me atormenta. Eu acho que isso é um segredo, assim, pra viver a vida talvez de maneira mais leve. Assim, óbvio que você precisa parar pra pensar na vida, senão você acaba sendo aquele negócio que a gente falou no primeiro e segundo episódio, de atropelar. É. Mas eu acho que, assim, não tem por que você sofrer por uma coisa que não necessariamente está te fazendo falta agora. Se você consegue tocar a sua vida feliz, sendo quem você é, do jeito que você é, para que você vai ficar presa na falta de algo? Por outro lado, é legal pensar, poder planejar seu futuro e pensar o que você quer incluir nele, né? Gente, eu só preciso fazer um parênteses, tá? Porque, assim, o papo de gerações, ele realmente é assim, um divisor de águas na minha vida, né? Primeiro, qual é a sua verdade? Eu não sabia qual era a minha verdade aos 43 anos. Agora, eu nem sei se eu tinha um checklist de coisas que eu já deveria ter feito e não fiz. Nossa, minha filha, se você não tem, não faça, não recomendo. Não, então, eu tô aqui Eu sou agora, virginiana, eu Meu vivo à Deus. base de checklist e eu tô cansada deles. Tipo, o meu checklist tá sempre ali. Tá ali pra Porque jogar na eu minha só cara. eu só fui vivendo, sabe? Sem grandes expectativas, assim, nunca tive grandes expectativas. Foi só realmente assim, o marco dos 40 anos, Sim. mas não foi nem no sentido de, meu Deus, não estou namorando, meu Deus, não. Não, foi de tipo, não me sinto velha. E hoje, dentro do meu conceito, eu seria velha, né? Dentro do meu conceito antigo, porque eu ressignifiquei isso, mas assim, dentro do meu conceito antigo, eu seria uma pessoa velha. Você acha que pra sua geração millennium tem um pouco também o medo de perder tempo? Talvez porque você tem 40 e poucos anos, aí talvez você começa a calcular mais, tipo assim... Porque eu vejo um pouco isso às vezes da minha mãe e do meu pai, assim, um medo de perder tempo agora Você que... sabe que existe a piadinha, né, dos mais velhos, que a gente fala, agora a gente já tem mais passado do que futuro, né? Olha que coisa horrível de se Nossa, dizer. isso é uma coisa... Gente, nós damos vontade de chorar. Então, e meu pai fala isso sempre pra mim, sabe que eu já tenho mais passado do que futuro, né? Não fala isso. Gente, que traumático. Pra pessoa que tem medo da morte, que não é só da minha morte que eu tenho medo, assim, eu Dos tenho medo outros? de todas as pessoas Eu que tenho mais amo. medo da morte dos outros. E como que fala um negócio desse? Então,
Envelhecer é um tabu. Eu acho que também tem uma coisa que eu já falei pra você, mas eu não consigo, eu não costumo me ver, eu não sou boa em me visualizar velha, assim. O máximo que a minha visão chega é aos 40 e poucos anos. É o máximo que eu vejo de mim. Tipo, eu não consigo me imaginar velhinha do lado de um homem, do lado de uma família. Nem eu. Tipo, não, eu não tenho esse tipo de visualização. Eu acho que. Não tô falando que, né, que eu vou morrer antes, né? Bate na madeira, tomara que eu morra bem velhinha e Mas cheia, eu também acho e que... cheia de família, mas eu acho que eu não consigo. Minha cabeça não é capaz de projetar tão distante, porque eu sei que o que vai acontecer daqui, tipo, 40, 50 anos, sabe? Tá longe. Eu já tô sentindo falta de controle sobre o que acontece agora. Imagina que sobre o que acontece daqui a 50, 40 anos. Mas é que eu nunca tive, assim, nunca fui praticante desse exercício de projeção, assim, de futuro, assim. Eu projeto coisas, assim, relacionadas a expectativas, assim. Então, consigo me ver numa viagem que eu quero fazer, na casa onde eu quero morar. Mas Isso eu assim, consigo. assumindo um patamar da sua profissão. Isso eu consigo, todas essas projeções sim, mas em relação a tempo, assim, eu nunca fiz isso. Tipo, você planeja ser uma coisa, mas você não coloca a idade que você vai ser, por exemplo. Não. Eu planejo que eu vou viajar, mas não necessariamente Eu me você vejo sempre assim, hoje. Entende? Sim, quando você... entendi. Eu entendo o que você está falando. Eu também. Quando eu me vejo daqui conquistando uma situação, eu me vejo na figura Ana Luísa como ela é agora. Agora. Só que, por exemplo, eu estabeleço pra mim, tipo, idades. Não, eu não. Tipo assim, Nunca fiz isso. Eu não, por exemplo, eu tenho um sentimento de que se eu não casar, se eu não tiver filho até uns 40 anos, eu não acho que eu vou ter filho depois disso. Eu acho que o time passa também, porque o meu passou. Eu acho que eu vou ficar tipo, acho que aí o foco vai ser outro. Aliás, maternidade foi outro tema também que estava me angustiando, né? Nossa, eu até fiquei feliz que ninguém escolheu maternidade, porque eu sou uma mulher de 26 anos. E eu acho. Eu sou uma jovem senhora de 43. E eu acho que o mais próximo Deus. que eu cheguei da maternidade foram os meus cachorros. E eu já tô achando sufocante. E eu sempre quis ser mãe. E eu sou aquela pessoa que todo mundo fala que vai ser mãe, porque eu sou boa com crianças. Mas os meus cachorros me assustaram muito. Eu trabalhei com cosméticos infantis e trabalhei com formulação infantil. E depois que eu vi o valor, e se vocês soubessem que vocês pagam 20 vezes mais caro do que realmente um produto custa para a empresa, vocês iam ficar ainda mais bravos. Então, gente, eu tenho muitos traumas. Então, obrigada para quem não escolheu maternidade, porque realmente, por enquanto, a gente vai precisar dar alguns episódios. Eu acho que a gente não vai mais fazer enquete, tá? Não seremos democráticas, não deu certo. Ou então, sei lá, se eu voltar aqui, se eu arranjar um namorado e ele falar muito assim, nossa, ele aguça a minha fertilidade. Aí a gente traz o tema maternidade, mas aí vai ser totalmente respaldado numa experiência. Ai, gente. Enfim, uma coisa também que a gente fala muito é sobre o medo de se tornar irrelevante, né? Que entra na obsolescência que eu falei. Porque, cara, vamos falar a verdade? Quando a gente olha para um idoso, muitas vezes na rua, ou quando a gente convive com pessoas mais velhas, às vezes a gente perde um pouco mais a paciência, né? A pessoa tá andando devagar, você pensa, só quero ir rápido. Ou então, sei lá, a senhora ou o senhor tem uma dificuldade de mexer no celular. E você tem que explicar 1, 2, 3, Às vezes 4... nem é a senhora, às vezes é minha mãe de 40 e poucos anos que parece uma senhora mexendo no celular e a gente já tem dificuldade de ter paciência. Imagina uma senhora de 80 e poucos anos. É só uma ressalva, tá, gente? Que às vezes ela toma o celular da minha mãe e fala, não, daqui, Fê, peraí. Gente. Provavelmente nesse momento ela perdeu a paciência comigo. Eu peço mil desculpas aos seguidores. Desculpa, Fê. Mas é verdade. Porque, assim, essa coisa de você ficar mais velho e algumas das suas faculdades físicas e mesmo cognitivas ficarem um pouco mais devagares. Por mais que eu tenha muitos senhores muito inteligentes, rápidos, assim, e muita gente fisicamente com 60 anos, velho, muito disposto, sabe, aquela energia... Ainda assim,
eu acho que a sociedade, ela é um pouco impaciente. Então, dá medo de você ficar velho e as pessoas começarem a não te ver mais como bonita o suficiente, não te ver como capaz de entregar algo para a sociedade, porque tem muita gente que olha, por exemplo, para os mais velhos como uma mão de obra perdida. Então, tipo, e eu acho que isso é cada vez menos, na verdade. Eu vejo que hoje em dia, não só porque a ciência evoluiu muito, mas também porque os acessos mudaram muito, né? Os senhores também estão muito rápidos, inclusive tem senhores muito mais conectados que muito jovens, assim. E, por outro lado, a gente também precisa ser honesto de que o quanto também, até os senhores, eu acho um pouco sacanagem o que estão fazendo com a galera agora dos 50, 60 anos, que era a galera que era para falar, finalmente, ufa, vou assumir minhas rugas, vou assumir. E, tipo assim, agora parece que tem que estar com 60 anos, mano, malhando com uma garota de 20 e poucos. O que eu vejo de senhoras, tipo, se cobrando. Tipo, foi muito engraçado. Eu tava na academia esses dias, tava fazendo um baita agachamento, e uma senhora perto da casa dos 60, eu acho, olhou pra mim e falou assim pra personal: será que um dia eu vou agachar desse jeito? E eu falei, cara, tipo, por que que ela tá se perguntando isso? Tipo, se ela agachar, ela já tem que estar feliz. Ah, mas eu acho legal, eu acho Mas, legal. não, eu concordo que é legal a Porque pessoa querer crescer como senhora e dar conta. Eu não acho que você tem que querer envelhecer e ficar acabado nos 60, 50 anos. Não é isso que eu quero dizer. Mas é tipo assim. você acha que foi uma cobrança? Eu acho que foi uma cobrança, não foi num tom de tipo assim, olha que legal, um dia eu vou conseguir. Foi num tom de tipo assim, Não tô dando caramba, conta. eu não tô dando conta e eu com 60 e poucos anos preciso estar com o mesmo corpo de uma menina de 20. Tipo o filme A Substância, sabe? Que é a Demi Moore, né? Ela não pode envelhecer. Tipo assim, poxa, quem disse que você não pode ser um senhor, ser super ativo, querer melhorar o seu condicionamento, ser foda e ainda assim entender que você é um senhor e tá tudo bem, você não precisa agachar com 400 quilos de cada lado para ser válido. Não sei, eu fico pensando que talvez essa cobrança dela não deveria nem ser uma cobrança que uma menina da minha idade precisaria fazer, porque contanto que você esteja fazendo o seu percurso e o melhor que você pode para sua realidade, será que isso já não deveria ser uma razão de muita alegria para essa senhora? Só dela estar ali, sendo que muitas outras senhoras não estão? Mas é que assim, né, a gente vê hoje essa cultura, né, do anti-envelhecimento, do anti-aging, da coisa assim. Sim. E a indústria está lucrando muito com isso. Então não é interessante fazer esse tipo de reflexão. Quanto mais eu fomentar isso, melhor. Sim, por outro lado também, eu acho legal esse olhar da Fê também pro lado positivo, que é tipo, que legal saber que as pessoas estão ficando mais velhas e mais conscientes de que que elas podem ficar saudáveis, que elas não precisam chegar ao Elas bagaço, né? devem, exato. Isso eu acho incrível, isso eu acho muito, muito, muito legal. Porque é você ter e manter sempre uma qualidade de vida, né? Isso eu concordo. Isso veio muito forte agora na sua geração e foi pegando diferentes faixas etárias, porque foi o que eu falei em episódios anteriores. Na minha idade, a gente não tinha cultura de academia. E assim como eu não tinha cultura de academia, os meus pais não tinham cultura de academia, Sim. não vi isso. Não vi meus pais indo para academia, a gente não tinha isso. Hoje isso é muito mais forte. E isso foi irradiando em todas as gerações. Então pegou nos meus pais, por exemplo, meu pai é muito bonitinho, meu pai vai para academia religiosamente, gente, tem dia que eu não vou e ele vai, sabe? Mas eu acho que essa a diferença de querer se cuidar, de querer parar o tempo, entendeu? Ele vai todos os dias pra academia. Cara, isso é se cuidar. Agora, ele ir pra academia todos os dias pensando, nossa, eu tenho que desempenhar igual o cara que tem 20 e poucos anos e toma bomba, será que faz sentido? Ah, não, Entendeu? ele não É tem nisso isso. nesse sentido que eu quis dizer, assim, eu acho legal que essa cultura do autocuidado, essa cultura até de uma senhorinha, por exemplo, não acha que ela precisa envelhecer e se vestir só usando calcinha bege. Eu tenho certeza que quando a minha mãe envelhecesse, se eu desse calcinha bege pra ela, quando ela tiver 60, ela vai me dar uma bengalada, sabe? Tipo, Com certeza. ela vai querer uma vermelha com rendinho. Eu conheço a minha mãe. Então, tipo assim, eu penso, isso é entender que hoje o envelhecer, talvez ele não precise passar por você
ser antiquado e ficar escondido e isolado no seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, quanto também você poder abraçar que você envelheceu, que você não precisa assumir e se adaptar a todas as conexões que existem nesse novo mundo moderno que é tão conectado. E que, pô, sendo muito franco, assim, eu acho que quando você chega nos 60, 70 anos, você vai querendo mesmo um sapato um pouco mais confortável. Nos 40 já começa essa fase, tá? E tá tudo bem também. Mas também, se você for uma senhora de 80, 90 anos, o que é um high heels, né? De finura -1, espessura -1 e tamanho 9, beleza, mas nem todo mundo vai bancar isso, quer bancar isso, e eu espero que a gente não chegue no ponto de começar a fazer parecer que uma senhora de 70 anos precisa se comportar que nem uma menina de 20, porque tá tudo bem que as gerações e as fases sejam diferentes, porque, inclusive, eu acho que é isso que dá uma saudabilidade, entendeu, pra vida, sabe? Acho que, pô, enche o saco você ser um senhor de 60, 70 anos pensando em performar da mesma forma que um moleque de 20 e poucos anos que tá com muita energia, que tá começando a vida e pensando em outros assuntos, em outros temas, né? Mas será que não está muito aqui e também no meio, né? Na cabeça da pessoa, na mente mesmo e no ambiente em que ela está inserida? Porque, em que sentido? Por exemplo, você estava aqui falando assim, né, de senhores de 70 anos e aí me veio os justos. Eu nem sei quantos justos tem. Mais de 70. Também a testa dele nem mexe. Não, mas você disse que ele não dá pra saber. E eu acho que é por isso, porque o meio dele é um meio mais jovem. Então, muito provavelmente, ele também se sinta jovem. Ah, sim, mas aí eu acho que ele não se sente... Quer dizer, pode ser que ele se sinta pressionado, quem sou eu pra dizer? Eu não acho Mas eu acho que, tipo assim, por mais que role alguma pressãozinha, talvez ele se sinta feliz sendo como ele é. É Só isso que eu tô dizendo, eu porque... acho que muitas vezes nem todo mundo se sente... Porque assim, já tem meninas de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos que já não se sentem confortáveis com essa pressão, por exemplo. Mas eu acho que aí essa coisa fica muito mais para as gerações novas do que para as gerações mais velhas. Porque eu acho que os mais velhos, eles sabem envelhecer. Eles veem, assim, eles aprenderam a envelhecer com o processo e hoje eles percebem que o avanço da indústria da beleza, das coisas são um plus. E ok, eu posso fazer bom uso disso, né? Mas essa geração, como você falou, botox preventivo, quantos anos? 20? Eu já tenho várias amigas que fazem botox preventivo. E aí isso é uma bosta, porque eu não sei se eu preciso. Eu chego na minha dermato assim, tá vendo algo? Porque, tipo, é o que eu tô falando, é nesse sentido, tipo assim, eu não espero chegar, talvez eu já esteja, eu estou falando de uma ótica de uma pessoa de 20 e poucos anos que já tá até cansada, talvez. Entendeu? Nem chegou a fase do meu botox e eu já tô assim, nossa, tomara que eu chegue nos meus 60, 70 anos sem a mesma pressão que eu já vivo hoje com 20 e poucos anos, de tipo assim, você tem 15, 20 cremes na sua gaveta? Espero que sim, porque é a niacinamida, a vitamina C, o B5, o melasma, o mela, sei lá o quê. Então, tipo assim, quando você vê, entendeu? Então, eu acho que eu já estou falando nessa ótica de tipo assim, nossa senhora, tomara que eu chegue nos 60, 70 anos falando, meu, tá tudo bem se eu não tiver com a pele dos meus 20 e poucos. A gente volta pro assunto que acomete muito a sua geração, que é a questão da performance, né? Porque, assim, para todas as esferas da vida, a geração Z levou a questão da performance. Eu tô totalmente, a minha cabeça tá tipo assim, quando eu penso numa senhorinha de 70 anos, eu falo, nossa, tomara que ela se liberte das necessidades de aprovação. Já tá liberta há muito tempo. Exato, é porque na minha cabeça, a minha geração é tão da performance que eu só tô pensando, Deus, tomara que essa cobrança não me persiga, porque provavelmente vai. Não, mas é só você olhar pro lado. Eu não faço esse tipo de cobrança comigo. Mas eu acho você um ser minha mãe também não. Minha mãe tem mais ou menos da sua geração ou é da sua geração, sei lá. E ela não se cobra dessa forma. Não.
Tem esse ponto. Não, a gente não vive essa cultura da performance. Só que ao mesmo tempo, eu acho que depende muito, porque, por exemplo, tem mulheres que vêm aqui no salão que são da mesma geração de vocês, né? E elas são, a gente no salão de beleza, né, que a gente trabalha, Acometidas. e elas são bem acometidas, mas eu acho que isso também tem a ver até um pouco com a classe social onde elas estão inseridas e as referências que elas tiveram. Por exemplo, apesar da minha mãe estar num posicionamento social que permitiria que ela tivesse muitas vaidades, ela veio de uma realidade, ela veio da roça, uma realidade muito simples. Então, ela nem teve tempo de pensar em certas coisas. Quando ela começou a pensar, ela já, tipo, já estava cansada para pensar. Essa é a verdade, dessa questão estética. Então, eu vejo que, sei lá, tem algumas clientes que na mesma idade que a minha mãe, que se preocupam muito mais com essas questões do que a minha mãe. Porque também os acessos que essas pessoas tiveram a esse tipo de informação veio mais cedo que talvez ela mesma, entendeu? Eu não sei. Eu não sou contra nenhum tipo de intervenção estética, pelo também contrário, mas eu acho que precisa ser uma coisa que agregue e que te faça bem. Quando isso vira uma autocobrança, uma autoflagelo, né? Aí eu acho que é talvez hora de repensar. Eu também, eu sou zero contra pressões estéticas, pressões estéticas não, sou zero contra procedimentos estéticos, desculpa. Né? Eu sou contra pressões estéticas, mas eu sou a favor de procedimentos estéticos desde que eles sejam pensados de acordo com aquilo que você é capaz de realmente lidar emocionalmente, porque acho que tem pessoas que fazem alterações sem ter maturidade emocional para lidar com aquilo, e desde que aquilo seja para realçar aquilo que você é e não aquilo que os outros esperam que você seja, que eu acho que são coisas diferentes. Sim, quando é uma coisa pra você, né, que você sabe que vai fazer bem pra você, eu sou super a favor. Mas se é só porque o coleguinha tá falando ou alguém tá dizendo, aí eu acho que a gente precisa rever. Sim. E aí, Fê, eu acho que seria legal pra gente ir direcionando pro final, em relação a vida, assim, você se sente pressionada a estar pronta para a vida? Porque acho que isso tem tudo a ver com envelhecer. O medo de chegar no fim e falar assim, nossa, não vivi. E você se sente pressionada a dar conta de daqui até o ponto final você viver uma realidade específica? Ou você sente que, tipo, tudo bem se chegar ali no ponto final e você não tiver vivido todas essas expectativas que você tem? Eu acho que eu me sinto. E eu acho que é justamente por isso que eu tenho tanto medo de morrer. Hoje. Sim. Né? Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas assim, hoje, se falar pra mim hoje, eu tenho muito medo de morrer. Justamente por conta de todas essas minhas expectativas. Mas você não tem um alíviozinho de pensar que a morte também não é o fim de... Porque eu penso assim, gente, a morte tem uma beleza também, no sentido de tipo assim... Sabe quando você tá num lugar muito barulhento e aí do nada você entra numa sala e aí tá um silêncio e aí você... Não. Porque pra mim eu acho que a morte deve ser isso, assim. Não. Deve ser tipo assim, barulho, 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 barulho. Não consigo. Na minha cabeça, juro, assim, eu não sei se é um jeito tenebroso ou se é um jeito maduro de ver, tipo assim, foi, acabou. Tipo assim, agora você repousa, agora já era, agora você não precisa se cobrar de nada. Vontade de chorar, gente, só eu choro nesse papo de gerações. Não Porque consigo. às vezes eu penso isso, assim, tipo assim, eu acho que eu penso muito isso quando eu vejo alguém sofrendo muito por alguma doença. E, por exemplo, tem uma doença que tá até viralizada, uma mocinha que tem a pior dor do mundo. E dói muito, dói tanto, dói tanto, dói tanto. E é uma dor todos os dias, é uma dor aguda. E ela é dopada de remédio e chegou num ponto, né, que tem alguns países que permitem a eutanásia e humana, né? E aí ela falou de ir para esses países e realmente, de repente, né, desligar, né? E aí ela já preparou a família dela, porque ela falou assim, gente, é insuportável para mim, porque eu sinto dor todos os dias da minha vida, eu não sei o que é viver sem dor. E ela falou assim, cara, eu vou me sentir em paz quando eu não precisar mais sentir essa dor.
E a vida é maravilhosa de ser vivida, mas a vida também é as dores, também é. E eu acho que, será que a gente também não vai se ver em paz, sem necessidade de nada, sem obrigação de nada? Será que não, isso também não é a morte também não tem essa beleza? Hoje eu não consigo ver assim. Hoje, não. Eu fico pensando. Justamente porque eu acho que eu tenho grandes planos, eu tenho grandes sonhos, Mas, assim, eu tenho muitas expectativas e eu acho que é muito legal a vida. eu também acho a vida maravilhosa, mas eu acho que eu acho que a morte talvez, né, não jovem, né? A morte jovem eu acho que ela é muito triste, porque ela revela essa falta de não viver as coisas, mas eu acho que a morte, pelo menos quando ela é uma morte envelhecida, de uma pessoa mais velha que já viveu muito, eu acho que é uma oportunidade dessa pessoa entender que obrigada, eu fiz o meu papel, deixei o meu legado e agora tá na hora de eu deixar para os outros fazerem isso. Eu acho que essa maturidade a gente ganha com o tempo. Então eu acho que eu tô envelhecida, porque né? Pode ser, porque nesse ponto, então talvez eu me sinta mais jovem do que você, porque eu não consigo, tenho muita dificuldade de lidar com isso. Eu assim, me dá uma dor falar também, porque eu fico pensando, caramba, mas eu tenho tanta coisa pra viver, tanta coisa maravilhosa ainda. Mas quando eu penso assim, que a vida, ela é esse sopro que é dado e que todo sopro tem começo, tem meio, tem fim, eu acho que talvez tudo bem a gente acolher que morrer também faz parte da história e que é uma forma também de você tirar a necessidade de o tempo inteiro estar em produção. Não, eu acho que não sei, eu consigo ver a morte como uma coisa. Eu não tô nessa fase de Desculpa, gente, se eu trouxe um drama. Eu acho que deve ser por isso que as culturas orientais são tão maduras em relação à morte, porque elas talvez vejam a morte muito mais como esse processo de finalização de algo que teve existência. A existência por si se basta. E eu acho que a infinitude está muito mais nas coisas que a gente constrói do que na matéria. Então, eu consigo entender por que as pessoas que lidam bem com a morte, porque a gente tá aqui para viver, no fundo, se a gente for parar pra pensar, a gente tá maluco por dar conta de tudo, e é isso, mas o dia de amanhã ninguém sabe, então que seja eterno enquanto é presente, enquanto dura, e que a gente não ache que sempre vai precisar do amanhã para existir, porque a gente nem sabe se vai ter amanhã, então que a gente exista agora. Então acho que é muito mais maduro entender a morte dessa forma, assim. Gente, eu preciso dessa lição. Eu vou ouvir esse podcast várias e várias vezes. Ou vai surtar, vem ouvindo. Não, porque eu preciso disso, porque isso é uma coisa que hoje me angustia. Eu entendo, mas me angustia mais, não te angustia mais do ponto de vista da sua família? Do que, a sua morte te angustia mais? A minha morte me angustia mais. Nossa, não. Não, da minha família eu nem penso, eu não gosto desse assunto, gente. Desculpa, vamos mudar. Por fim, qual seria o seu maior alívio ao envelhecer? Eu acho que saber que eu conquistei paz e prosperidade, que são dois princípios aí, até bíblicos, que a gente fala, assim, né? E são duas coisas que eu almejo na vida: paz e prosperidade. Para mim, como eu não sei como eu vou estar, quando eu envelhecer, eu projeto isso. Mas acho que o meu maior alívio ao envelhecer é que eu acho que conforme eu for ficando mais velha, eu acredito que eu vou ser uma pessoa que vou desapegar menos daquilo que as pessoas... Porque eu acho que você vai ficando mais velha, você vai ficando um pouco menos, tipo assim... Você começa a ficar mais madura e se dá conta de que as pessoas tentam empurrar uma série de necessidades e que não são necessidades, porque você vai vendo pessoas que você ama indo, você vai vendo o sentido da vida porque você vê gente nascer, vê gente morrer, você vai vendo pessoas se formarem, você vai vendo a vida passar. Eu acho que ver a vida passar faz você sentir o alívio de perceber que tipo, tem uma série de coisas que você acha que são realmente relevantes, que são só grandes dramas, né? Geralmente pessoas mais velhas olham e falam, ai, na sua fase, talvez a paz. Nossa, na sua fase eu também achava isso tão importante, hoje eu vejo que besteira.
Ou quantas senhoras que eu vejo que, tipo, passaram a vida inteira malucas pelos maridos e aí quando os maridos faleceram, elas falaram, nossa, finalmente eu consegui focar em mim. Então, tipo, eu acho que quando você vai ficando mais velho, talvez você comece a se apegar mais ao que realmente importa. Eu acho que isso vai ser um alívio pra mim. Eu acho que é essa paz. E a prosperidade no sentido literal mesmo da abundância. Abundância de sabedoria, de saúde, a abundância, assim, sabe? De você ter vivido uma vida com abundância, é isso. Sim. Em todas as esferas, né? Eu não estou falando só de coisas materiais e financeiras. Sim. Assim, entende o que eu estou querendo Sim, dizer? Sim, abundância de amor, abundância de experiências, abundância de viagens, muitas viagens. Sim, sabe? Quando você olha e fala que aquela pessoa é uma pessoa próspera, assim, é uma pessoa que vive de uma forma próspera. Plena. E se permite experienciar muitas coisas também. Isso. Essa é a minha expectativa, paz e prosperidade. Amei. Nossa, gente, que tema dificinho, né? Desculpa aí, gente, se eu falei alguma coisa muito triste ou se eu falei alguma besteira. Eu não acho que você falou besteira, não. Acho até que foi uma lição. Vou ficar ouvindo de novo para ver se eu volto depois. Eu vou ouvir para ver se eu mesma... Bem depois, tá, gente? Bem depois. Eu vou ouvir para ver se eu mesma concordo com o que eu falei, porque eu sou essa pessoa que escuta às vezes as coisas e fala, nossa, acho que eu já tô discordando de mim agora. Mas realmente em relação à morte, eu acho que a morte dos outros é o que me angustia. A minha morte me angustia, mas eu acho que me angustia só se ela for jovem, porque se a minha morte velha, não me angustia. Tipo, eu com 80 anos, 90 anos, tipo, acho que chega uma hora que a gente, né, pelo amor de Deus, minhas irmãs, lembrem que a ordem é eu, depois vocês, porque eu não quero ver ninguém que eu vou morrer. Tchau, beijo! Beijo! Ai, obrigada, gente, por mais esse episódio. Até o próximo, sem votações, tá? Vamos definir, gente. Gente, desculpa, tá? Mas a democracia, por enquanto, não vai reinar. Não vai. Mas mesmo assim, escutem o próximo episódio, porque a gente só acha temas que são divertidos de falar. Sim. Tá bom? Um grande beijo. Tchau.